Salve, salve, torcedor Alviverde! A gente vem trazendo um corte daí da ESPN e também da Gazeta, falando sim da chegada do Sousa e a situação do Richard Rios. Formação aí sim que o Rios recusou a oferta do Zenit, que era aproximadamente 30 milhões de euros. Aproximado 200 milhões de reais, ele falou que não vai para a Rússia, não quer ir para o Zenit, então tem muito mais de informação para a gente trazer para você aqui no seu Verdão Notícia. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Palmeiras trouxe o Sousa, lá do Nottingham Forest, Ramon Sousa, e ele se apresentou lá na academia de futebol. Temos trecho da coletiva? Vamos lá. Yo estoy bien, llegué bien acá, como dijiste, creo que hablaste de Tebao, ¿no? Que es un jugador muy importante acá, que se fue a una liga muy competitiva. Bueno, yo conozco la liga esa porque también estuve ahí 9 meses en Nottingham Forest. La verdad que muy bien. Llegué bien yo acá porque sabiendo también lo que es y lo que significa Palmeiras, es un club que pelea todo, que tiene 3, 4 campeonatos al año, entonces la exigencia es muy grande, yo me tengo que preparar bien, enfocarme bien y hacer bien el trabajo acá, porque yo creo que también es un grupo que los compañeros y lo que trabajan acá me van a necesitar, y bueno, yo creo que también por eso confiaron en mí para que yo pueda estar acá, y bueno, yo voy a hacer todo lo posible para ayudarle también a ellos, al club y a la gente que trabaja acá, para que podamos salir bien de acá y que podamos llevarle a Palmeiras donde se merece estar, que es un club que pelea siempre. Zinho, assim, num primeiro momento vem para a posição do Estevão, né? Ele joga pela esquerda, ele diz que também atua pela direita, é verdade, pela seleção ele atua pela direita, no Nottingham Forest joga mais pela esquerda, um atacante ali de canto, né? Seria o ponto esquerdo, o antigo ponto esquerda, né? A gente tinha a opção também do Paulinho, porém o Paulinho, passando por cirurgia e tal, vai ficar fora, o Estevão foi embora. Essa é a opção para esse lado do ataque aí do Palmeiras. Te agrada, Zinho? Tem que ver jogar, né? Eu confesso para você que eu não acompanhei ele no Nottingham Forest. Não acompanhei. Não dá nem para mim. Eu não vou ser injusto e falar assim, não. Vai depender. Assim, primeiro o scout do Palmeiras que observou o atleta. O investimento é alto. E o Palmeiras precisa muito de um jogador ofensivo. Agora, se ele for jogar do lado direito ou do lado esquerdo, só com as obrigações táticas de marcação, tem que ter. Futebol hoje exige isso. Todos os jogadores têm que ter o comprometimento sem a bola. Mas com a bola precisa de jogadores criativos também. Jogadores que façam a diferença. Porque está saindo o cara que fazia a diferença. Saiu já. O Estevão é o cara que tem o drible, que tem 1 contra 1, que tem gol. O Paulinho vai ter a cirurgia, é outro que também entrega isso. Então espera-se que o Sousa possa, assim, eu não estou querendo comparar jogador e tal, mas que tenha essa característica. Porque o Palmeiras defensivamente é ótimo. O Palmeiras com o seu meio campo forte ali, montadinho, é forte. O que precisa é de jogadores para fazerem a diferença na parte ofensiva. Porque o Vitor Roque ainda não entregou. Quando está o Vitor Roque, pede o Flaco Lopes. Quando está o Flaco Lopes, pede o Vitor Roque. Né? Tem o Maurício, que é um jogador que chega de trás ali, que é um bom meia. O Veiga entrar em forma. Ou entrar em forma não. O Veiga voltar a jogar o que pode jogar. Ele junto, sendo esse jogador ali, é o que o Palmeiras precisa. Você acha que é para ser titular logo de cara? Eu acho Indicações de Gustavo Gomes e Flaco Lopes, que o Gustavo Gomes e o Flaco Lopes conversaram com os outros. Vem pra cá, é legal, o Palmeiras é bom e tá organizado, time pra brigar por título e tudo, e convenceram o homem. Então, William, eu penso assim, qual o sistema de jogo que o Abel vai utilizar? Vai colocar e vai falar para esses caras, partem pra cima, né? Partam pra cima dos adversários, ou vão falar, não, espere eles pegarem na bola pra gente pressionar e roubar? Porque assim, não adianta nada você contratar um jogador que tem 1 contra 1 e você tirar isso dele. O Estevão saiu, como o Palmeiras, como ele vai montar o meio campo? Como é que essa bola vai chegar até o Sousa? Ele vai pegar no 1 contra 1, ele vai ter que correr, marcar, e o time vai ter que esperar para receber essa bola lá no meio campo, tocar e no contra-ataque, ou se não, entrar em diagonal para pegar uma bola, uma inversão, para fazer aquele famoso facão e tal. Eu, sinceramente, não sei como o Abel vai montar essa equipe, mas eu gostaria de ver o Palmeiras com algumas outras características, porque o Palmeiras tem
possibilidades de fazer isso. O Sousa, eu vi alguns jogos, alguns lances, né? Ele pega a bola, vem por dentro no Nottingham Forest, ele pega a bola, vem por dentro e chuta. Ele tem um chute, bom chute de fora da área. Mas se o Palmeiras continuar jogando dessa forma, vai ser difícil, porque ele nunca vai ter essa oportunidade. Ele vai estar sempre trombando, ou com o Vitor Roque, ou com o Flaco Lopes, né? Porque o Palmeiras muda de característica. Se é o Vitor Roque, é de uma forma de jogar, Se é o Flaco Lopes, é outra, Sim, que é natural pelas características dos jogadores. Mas precisa ver isso. Tem que ver também como é que ele vai colocar o Veiga, se o Veiga volta ou não. O Felipe Anderson. O que aconteceu com o Felipe também Anderson, jogou a primeira no Mundial, depois acabou. Sumiu. Tem uma série de outros jogadores aí que eu acho que o Abel... o Abel tem... Eu acho que não sei se o Zinho vai concordar comigo, mas é o elenco de maior qualidade que o Abel tem nas mãos durante todo esse período que ele esteve. Sem dúvida. Mesmo com a ausência do Estevão. Ele tem muitos jogadores, bons jogadores. Agora, precisa ter algumas definições. Eu vi aí que o Flaco parece que tem oferta também no time da Rússia, o Mike parece que estava indo para o Santos, alguma coisa assim. Algumas definições... Ver se o próprio Veiga fica, né? Tem que ver isso. As definições serão tomadas, mas eu espero que o Sousa que ele possa ser atacante. O Gazeta Esportiva vai seguir para o Allianz Parque, onde está o Zé Paes, que vai falar se queria o Pedro no Vasco ou não. Boa noite, Zé. O Verdão está pronto para voltar a campo aqui no Brasil, voltou da Copa do Mundo de Clubes e agora está pronto? Fala, Má, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. O Ricardo Braga vai mostrar pra vocês a situação aqui. Eu tô no Allianz Parque, amanhã tem jogo importante por aqui. Palmeiras pega o Mirassol nesse retorno aí do Palmeiras aqui ao futebol brasileiro. Pega o Mirassol às 19 horas, jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O pessoal saindo aqui do Allianz Parque agora, fizeram o tour. Em breve trarei uma matéria especial para vocês exatamente aqui do tour do Allianz Parque, mostrando os bastidores aqui da Casa Alviverde, mas falando um pouquinho sobre esse time, né, que vai pegar amanhã o Mirassol exatamente aqui onde eu estou neste exato momento. O técnico Abel Ferreira encerrou hoje pela manhã a preparação para essa partida e com duas novidades, né? O Piquerez recuperado aí de um procedimento cirúrgico dentário, está recuperado, tem treinado normalmente, deve ficar à disposição então do professor português para essa partida, assim como o Maurício, recuperado de um procedimento no ombro. Os dois vêm treinando normalmente na academia de futebol, que fica aqui bem pertinho do Allianz Parque, na Barra Funda. Os dois devem ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para este jogo de amanhã. Quem não deve ficar à disposição, Giai, sofreu uma entorse no joelho durante a disputa do Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Até fez parte do trabalho hoje no gramado lá na academia de futebol, mas não deve jogar essa partida. Quem está fora com certeza é o Murilo, com um problema muscular, problema este que ele também acabou tendo lá no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Vocês falavam aí de Pedro em vários times, no Vasco é banco do Verratti, esquece. Não tem jeito, tá bom, Marina? Eu devolvo para vocês aí, daqui a pouquinho eu retorno pra gente falar de mercado da bola. Palmeiras movimentando o mercado da bola com uma possível saída de um titularíssimo desse time, do técnico Abel Ferreira. Isso é assunto para daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco eu volto, tá, Má? Devolvo para vocês aí. Tá bom, Zé, muito obrigada, viu? Adorei a opinião. Claro, falou com o coração. Como ele sabe que o Pedro não vai, abraçar o Verratti. Gente, e as informações que o Zé trouxe sobre esse time do Palmeiras aí? Cara, Silvio, não foram problemas diferentes no Mundial para o jogo contra o Mirassol. Tem um problema lá no seu sistema defensivo, não tem Giai, não tem Murilo, e tem que dar uma resposta ao seu torcedor nesse reencontro. Palmeiras, momentaneamente, ele saiu fora da zona de classificação, porque não jogou a partida do final, a rodada do final de semana, inclusive já tinha um jogo a menos. São 2 jogos a menos e dá para bater líder se conquistar esses pontos. Então é o momento de colocar o trem novamente no trilho. Mundial passou, vamos continuar, estamos na briga, para retomar essa liderança do campeonato e fazer uma vitória contra o adversário, que apesar não é uma das equipes tradicionais do Campeonato Brasileiro, na Série A, é debutante, inclusive, na Série A, o Mirassol, mas faz uma campanha muito boa. O Mirassol está à frente do Corinthians. Então, não é um jogo dos mais fáceis, não. Mas é muito difícil estar na frente do Corinthians. Mesmo com as ausências do Giai, do Murilo, os problemas do sistema defensivo. E esse retorno do Piquerez aí, Silver? Importantíssimo. Que não jogou no último jogo. Falta, claro. O Palmeiras jogou a decisão lá do Mundial, de quartas de final, com a linha defensiva quase toda a reserva, isso fez muita diferença. Eu fiz a conta errada aqui, o Palmeiras jogando esse jogo atrasado, ele não bate líder,
mas ele sobe na tabela, ele entra no G4, como disse o Garrafa. Eu entendo que o Abel vai ter que reformular de novo o time. Ele já sabia que o Estevão ia embora como foi, mas ele perde o Paulinho por mais uma temporada, quer dizer, chegou, quase que não jogou, ajudou um pouquinho lá no Mundial, foi bem no que deu, né, para ele jogar. O Abel vai ter que encontrar novas soluções, chega esse atacante uruguaio também para reforçar o time. Sousa? E você montar ele vai ter que dar um pouquinho de tempo ao Abel. O Abel já tirou vários coelhos da cartola, o Abel já refez esse time algumas vezes, potencializou jogadores que estavam meio que em baixa, trabalho para o treinador. Mas uma coisa é você refazer um time de uma temporada para outra e você refazer um time perdendo as principais peças no meio da temporada. Sim. Tendo uma competitividade forte. Então, o desafio do Abel não é dos pequenos, não, nessa quase segunda metade aí do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, para mim mesmo, com essa incerteza do que virá no segundo semestre, é favorito a título do Campeonato Brasileiro, é favorito nas competições, junto com o Flamengo. O Cruzeiro está surpreendendo positivamente, também acho que entra nessa briga. Então, por mais que o Palmeiras não esteja na ponta dos cascos, consertando o avião da titia Leila em pleno voo, o Palmeiras tem potencial sim para brigar lá em cima por tudo. Agora eu vou chamar o José Paes, que ele tem uma outra notícia aqui, né, Zé? Volta para cá, você que está aí no Allianz Parque. Um dos grandes destaques do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes foi o Richard Rios. Bom desempenho dele, parece ter despertado aí clubes do exterior, né? O interesse, é isso, Zé? Conta pra gente. É exatamente isso, Marina, exatamente isso. Inclusive, os amigos lá do GE. Globo deram a informação de que a Roma fez uma proposta oficial para contratar o Richard Rios, 25 milhões de euros fixos, pouco mais aí de 160 milhões de reais e mais 5 milhões de euros variáveis, bônus aí, a depender das metas, se o Richard Rios atingir metas pré-estabelecidas no contrato. O Palmeiras não quer esse tipo de negócio, segundo a minha apuração e também dos amigos lá do GE. O Palmeiras ele quer 30 milhões de euros fixos, na mão, não 25 mais 5. Inclusive vem a informação agora também de que o Benfica de Portugal fez uma proposta semelhante a essa da Roma, informação que vem lá da Europa. O Palmeiras tem contrato com o Richard Rios até o final de 2028, uma multa rescisória de 100 milhões de euros, algo em torno aí dos 650 milhões de reais, claro, uma multa que ninguém vai pagar para contratar o Richard Rios nesse momento da carreira dele, 25 anos, jogador colombiano, que atua pela seleção da Colômbia. O Palmeiras entende que 30 milhões de euros fixos, repito, é um valor ok, é isso que o Palmeiras quer para liberar esse jogador que é titular absoluto desse time do técnico Abel Ferreira. Os direitos do Richard são muito divididos, né? 70% para o Palmeiras, o Guarani também tem 14%, o Flamengo tem 6% e o próprio Richard tem 10%. É um jogador que deve deixar o Palmeiras, está se encaminhando para deixar o Palmeiras ainda nessa temporada de 2025, foi muito bem lá no Mundial, despertou interesse, por exemplo, do Porto, que jogou contra o Palmeiras, Inter de Milão, vice-campeã da Europa, enfim, um jogador que pode deixar o Palmeiras ainda em 2025. Devolvo para vocês aí, viu, Marina? Beijo grande para todo mundo, até amanhã. Falou, Zé, muito obrigada. Diretor, o Silver queria fazer uma pergunta para o Zé, dá tempo? Dá tempo, bora então, Zé, volta aqui. O Silvestre tem uma perguntinha para você. Você já vai dar um beijo no Theo, Zé, calma aí. Em primeiro lugar, o Richard Rios, para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras no Mundial de Clubes. Eu gosto muito do futebol desse rapaz. Esse joga a bola mesmo, de vez em quando é um pouquinho displicente, mas tem muita categoria, drible, chute, peladeiro no bom sentido. Zé, eu ouvi e vi dias atrás, num canal qualquer, não me lembro o canal, uma declaração de amor do Richard Rios, dizendo que gostaria de encerrar a carreira no Palmeiras, porque está tão feliz no Palmeiras que ele ficaria até o final da vida ou até o final da carreira dele no Palmeiras. Isso não procede? Olha, Silver, a gente sabe como é que o futebol é dinâmico, a gente costuma dizer isso aqui no Gazeta Esportiva. Se chegar uma proposta muito interessante em dado momento, o próprio Palmeiras pode sentar para conversar com o Richard, se for uma proposta interessante para o Palmeiras, e até conversar com ele aí, de que seria importante ele sair, seria importante para o Palmeiras também. Claro, financeiramente falando, no campo esportivo, o Richard é um grande jogador, é um titular desse time do Palmeiras. Inclusive, viu, Silvestre, na esteira dessa tua informação aí, o Richard ele recebeu até sondagens, por exemplo, do
do Zenit, que acabou de contratar o Gerson, que era do Flamengo. E para a Rússia, o Richard Rios não quer ir, pelo menos nesse momento da carreira dele. Ele entende que não é um movimento interessante esportivamente falando, ir para o futebol russo, que a gente sabe que tem todo um entrave nesse exato momento aí. Então, assim, te cravar que ele vai encerrar a carreira no Palmeiras, acho muito difícil, muito complicado. Ele é um jogador que tem mercado na Europa. Ele despertou muitos interesses, como eu disse aqui para vocês agora há pouco no Gazeta Esportiva. Despertou muito interesse com esse bom futebol que ele desempenhou lá no Mundial de Clubes. Então eu diria que é bem complicado dele encerrar a carreira. É um jogador que tem 25 anos, ainda tem aí no mínimo 10 anos de carreira. É bem complicado dele terminar a carreira aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, viu, Silvestre? Acho que voltar para encerrar a carreira foi um aqui, achado do Abel. Acho que do Abel, que Foi. buscou ele no Guarani, um jogador de futsal, o Richard Rios, que estava no Guarani, teve uma passagem pelo Flamengo, se não me falha a memória. Sim. Aí o Abel foi lá, buscou. Belo E que jogador. valorizou, né, Garrafa, financeiramente e o quanto ele jogou mesmo, não só na Copa do Mundo, mas em tudo que ele já tem feito pelo Palmeiras. E o futebol é profissional, não é? O Palmeiras pode trabalhar da forma profissional. Ou seja, o atleta, a proposta do Zenit, até onde eu sei, chegou e atendia o Palmeiras, perto dos 30 milhões. Mas aí o Rios falou, eu não quero jogar lá. Aí veio a proposta da Roma, 25 milhões, algo em torno de 25 milhões. Aí o Rios até abriu mão de uma parte, não, eu quero jogar lá. O Palmeiras falou, mas 25 eu não quero. Futebol é profissional. Futebol é mercado, né, Garrafa? Complementar aquilo que eu estava falando, né? Ou seja, se o Palmeiras Sim. não tem uma organização, um trabalho sério, né? Ele tivesse com o Pires na mão, Sim. se chegasse com 20 milhões, vendia. Então o Palmeiras Se quer chegar 30. uma proposta boa pro Corinthians, o Corinthians nem precisa de proposta, porque o Memphis, por exemplo, pode vender, pode ir embora se quiser, só pagar 5 milhões. Mas então, se chegar o Corinthians, O Palmeiras, se desfaz dele eu por quero causa dizer do que o Palmeiras, profissionalmente, ele chegou numa condição que lhe permite recusar uma oferta dessa. Estruturado, né, Garrafa? Ó, o Rios, pela conta do Palmeiras, sai se for por 30. Por menos não sai. Né? Então, da mesma forma que o jogador falou, por 30 eu não quero ir para o Zenit. O Palmeiras, tá bom, tá, continua aqui, tá tudo certo. Mas eu quero por 25 para Roma. Não, vai por 30, se a Roma pagar, por 30 você vai. Então, é o Palmeiras num aspecto profissional, Silvestre. Não está, Já há muito tempo. Não está com o Pires na mão, e aí fica confortável, né? Há muito tempo. Agora, a questão é, e o rendimento dele? Vai ficar bicudo? Porque o jogador é fogo, né? Vai ficar bicudo? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Falando sobre o Sousa, falando sobre a volta do Palmeiras ao Campeonato Brasileiro, mas a verdade é que todo mundo quer saber do Richard Rios. E a gente, no final, trouxe aí esse corte aí do Gazeta Esportiva, falando muito sobre essa situação. Como está essa negociação do Richard Rios? E você viu aí a confirmação do Zé Paz, o repórter aí da Gazeta Esportiva, do Garrafa, falando que ele recusou a ida para o Zenit. Sim, a proposta aproximadamente proposta aproximadamente do Zenit de 30 milhões de euros, que vai dar mais ou menos 200 milhões de reais, tá? Isso para o Palmeiras, tá? Então, o Rios recusou essa proposta, falou que não quer ir para a Rússia, até por toda a demanda, todo o problema que tem lá. Então, o Rios não vai para a Rússia. Isso aí, negócio fechado, já que ele não vai, tá? Porque ele mesmo, o jogador, não quer, tá? O Zenit pagaria o que o Palmeiras está pedindo. Ele não quer. Show. A Roma quer o Rios. E o Rios deu até um sinal verde para a Roma. Só que a Roma não chegou ainda no valor que o Palmeiras quer. Então, fica nesse imbróglio. A Roma vai aumentar o valor para conseguir levar o Richard Rios? Ou ela vai encerrar a negociação e o Rios não sai? Cara, a gente fica muito na dúvida sobre o que o Garrafa falou ali. Tem alguns jogadores que ficam bicudos. Não foi vendido. Mas o Palmeiras quer 30 milhões de euros para ele. Para ele, Palmeiras. Porque você viu aí que os direitos do Rios são divididos. Tem o Guarani, tem o Palmeiras, óbvio que é o maior proprietário pelos direitos dele, tá, com 70%.
mas tem o Guarani, tem o Flamengo e o próprio Rios, tá? Então, se fosse uma proposta de 25 milhões de euros, não ficaria esse valor para o Palmeiras, é só 70% desse valor. Então, o Palmeiras já bateu o martelo e falou, ó, eu vendo ele por 30 milhões para mim. E à vista, nada de parcelado. Então, tem que botar o dinheiro na mesa, tá? Então, a gente fica nessa expectativa, será que o Rios vai? Será que o Rios fica? E se ele ficar, vai ficar bicudo? Vai cair o rendimento ou vai continuar jogando bem? Todos sabem que ele tem essa vontade, já expressou esse desejo de jogar na Europa, mas depende aí da Roma querer pagar o valor que o Palmeiras está pedindo, que para mim não é nada absurdo, sendo que, a multa rescisória é de 100 milhões. Então o Palmeiras está pedindo 30. Pô, nada de absurdo, né, rapaziada? Então a gente fica aí nessa expectativa. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí. O que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando as últimas notícias, as informações do nosso Palmeiras para trazer em primeira mão para você aqui no seu canal Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.